Nessa nova série sobre os proscritos da Bíblia, coube a mim falar talvez sobre o personagem principal desta trama que culminou com a morte de Jesus. Joséfo, o historiador Flávio Joséfo, atribui a ele o nome de José Caifás, ou José Caiafas. Era um sacerdote contemporâneo de Jesus e é citado várias vezes no Novo Testamento. O Flávio Joséfo, esse historiador, ele menciona que Caifás começou a reinar talvez por volta do ano 18, nomeado por Valério Grato, e foi deposto depois por Vitélio, em torno do ano 36 da nossa era. Ele estava casado com a filha de Anás, portanto Anás, que ainda reinava como um sumo sacerdote, era sogro de Caifás e participou ativamente neste episódio que acabou levando Jesus à condenação. Anás havia sido sumo sacerdote entre os anos 6 até o ano 15 de nossa era. Então, os dois eram sumos sacerdotes que comandavam o sinédrio por ocasião do julgamento de Jesus na cruz. Em 1990, apareceram na necrópole de Talpiot, em Jerusalém, 12 ossadas, uma das quais levava a inscrição Joseph by Caifás, ou Bar Caiafa, com o mesmo nome que Flávio Joséfo atribuiu a Caifás. Trata-se de uma das ossadas do século I e os restos contidos nestes recipientes bem poderiam ser os membros do mesmo personagem mencionado por Joséfo como sendo a ossada de Caifás. Caifás era ainda sumo sacerdote quando ocorreram as primeiras perseguições contra os cristãos registrados no começo do livro de Atos. Ele acabou sendo deposto mais tarde, como disse, por Vitélio. Cronologicamente, Caifás aparece pela primeira vez na Bíblia em Lucas capítulo 3, no verso 2. E nesse texto, o evangelista registra que no início do ministério de João Batista, e ele faz uma citação em comum. Ele escreve assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Obviamente que esse não foi um erro de Lucas ao escrever o seu evangelho. Esta frase simplesmente reflete a realidade da época. Anás tinha sido deposto anos antes, mas permanecia sumo sacerdote ao lado de Caifás. E essa permanência, no entanto, não era oficial, mas era real, porque ele tinha grande importância e grande autoridade ainda. Como Caifás ocupava a posição de sumo sacerdote, seu sogro Anás tinha uma autoridade equiparável à dele, talvez até maior do que a autoridade de Caifás. Alguns acreditam mesmo que Caifás era o sumo sacerdote, mas que ele era dirigido e orientado por Anás nos bastidores. Nas passagens bíblicas em que é mencionado, é possível ver que foi Caifás realmente. Caifás era uma pessoa perversa, era uma pessoa manipuladora. Ele não media esforços para obter o que queria. E ele não se importava em faltar com a justiça, em derramar sangue inocente, desde que os seus interesses primários estivessem protegidos. O comportamento astuto, oportunista, cruel, pavoroso de Caifás fica claro na forma como ele defende a condenação de Jesus. Ele afirmou que Jesus devia ser sacrificado para o bem da nação. Está lá em São João 11, versos 49 até o verso 50, a famosa frase de Caifás, quando ele diz que era melhor que perecesse um homem do que perecesse um só homem pela nação, do que perecesse a nação toda. É possível que esse Caifás tivesse medo de que Jesus Cristo pudesse precipitar uma revolução e Roma se voltaria contra Jerusalém e ameaçasse o seu conforto. E diante daquela discussão famosa no Sinédrio, basicamente Caifás afirmou que se Jesus continuasse vivo, toda a nação poderia perecer. Se ele fosse morto, então a nação seria salva. Mas o apóstolo João afirma que as palavras de Caifás tinham um significado que nem mesmo o próprio Caifás entendeu. Ele diz que Caifás deu um significado às suas palavras, mas Deus deu outro significado às mesmas palavras de Caifás.
Nos lábios de Caifás, suas palavras foram ditas como um tom perverso e ele não foi absolvido da sua culpa. Mas, na verdade, ele estava cumprindo uma profecia quando ele mencionou que era melhor que Jesus, um único homem, morresse pela nação toda, como efetivamente aconteceu. A providência divina, nesse caso, era que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas reunir num só corpo todos os filhos que estavam dispersos. O que ocorreu com Caifás relata muito bem a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Ele disse o que realmente queria. Ele agiu livremente, de acordo com a sua natureza pecaminosa e perversa, não obstante as suas palavras cumprissem um grande significado da morte de Jesus, que era o fato de Jesus morrer pela nação inteira. Caifás, no julgamento de Jesus, reuniu o conselho e a iniciativa de Caifás surgiu efeito e ele foi seguido pelos demais líderes judeus. Eles começaram a conspirar contra a vida de Jesus. E os desejos deles, nós sabemos, era prender Jesus e finalmente condená-lo à morte. E Judas Iscariotes, como já vimos em outras meditações, ele encaixou-se como uma luva dentro deste plano perverso, diabólico, de levar Jesus à morte. Depois de ter comparecido primeiramente diante de Anás, como a Bíblia revela, Jesus foi levado até Caifás. Caifás presidia o Sinédrio, e então o Sinédrio baseou o seu julgamento nos falsos testemunhos que ali estavam, armados com a finalidade de levar Cristo à morte. E todos estes falsos testemunhos foram previamente orientados, buscados por Caifás, no seu afã de prender e matar Jesus. A Bíblia diz que Caifás interrogou Jesus acerca de sua posição como Messias, e Jesus respondeu a Caifás aplicando a si mesmo a passagem do livro de Daniel 7,13. Então, sem perder tempo, Caifás aproveitou as palavras de Jesus para acusá-lo de blasfêmia. E toda a hipocrisia de Caifás é revelada quando, no final do julgamento, aquele gesto famoso de Caifás, que era comum nos dias de Cristo, né? Rasgar as suas vestes em sinal de transtorno, que estava muito, assim, com o seu espírito muito alterado, sobre uma emoção muito forte, sobre uma grande comoção. Ele rasga as suas vestes e levou o Sinédrio a considerar Jesus como digno da pena de morte. E com isso conseguiram levar Jesus para... O comportamento de Caifás mostra um dos grandes perigos que sempre rondou a igreja. Quando a liderança da igreja coloca os interesses políticos, os interesses pessoais, os interesses em manter a sua posição acima dos interesses do reino de Deus. Quando as pessoas são movidas pela ganância, pelo apego ao poder, e então esquecem de um julgamento justo, esquecem da verdade, esquecem dos interesses maiores do reino de Deus, colocando acima de tudo isso a sua posição, a manutenção da sua posição, do seu cargo, do dinheiro, do lucro que estão ganhando com aquilo. E isso foi a grande tragédia de Caifás, também foi a grande tragédia do povo de Israel. Porque Caifás, quando Pilatos lava as suas mãos naquela bacia, ele assume inteiramente a culpa. Caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. E o irmão Aita assinala que foi exatamente isso que aconteceu mais tarde com o povo judeu. Pagaram um alto preço pela traição, pela covardia, pela manipulação e pela grande ganância de Caifás em manter a sua posição, colocando acima dela, acima de tudo, acima dos interesses do reino de Deus, o seu interesse por dinheiro. Caifás é citado uma última vez na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Ele estava envolvido na perseguição dos cristãos. Ele esteve diretamente envolvido na perseguição aos apóstolos e aparece lá em Atos capítulo 4, verso 6,
Caifás está presente no interrogatório de João e Pedro perante o Sinédrio. Parece que ele dedicou a sua vida inteira, o seu trabalho de sumo sacerdote para perseguir o cristianismo. Lamentavelmente, era a maior autoridade religiosa nos dias de Cristo e escolheu o caminho errado. Que isso sirva de grande lição para nós, de nunca colocarmos os nossos interesses pessoais, a nossa vantagem financeira, qualquer coisa que seja, acima dos interesses sagrados do Reino de Deus. E que Deus cuide de nós.